Os 3 últimos capítulos, prática. Então, amados irmãos, quando você observa isso, você vai ver que a maneira como Paulo apresenta a igreja neste livro é algo que assombra o coração. E eu preciso colocar isso com muito cuidado, irmãos. Com muito cuidado. A maneira como Paulo expõe a doutrina da igreja, essa eclesiologia, é algo que nós precisamos capturar, mas nunca à luz da sua doutrina geral. Isso é toda a exposição bíblica. Porém, aqui eu quero ressaltar, não há nenhum documento cristão, não há nenhum escrito sagrado que exponha esta doutrina de uma forma tão profunda, de uma forma tão elevada, como a epístola aos Efésios. Quando você estuda, desde o capítulo 1, quando ele vai dizer assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você vai ver que ele começa aqui, ele começa dentro da eternidade. Isso é tão assombroso, irmãos. Mas é tão assombroso. Porque essa carta nos permite entrar para dentro da eternidade. E vou colocar algo aqui que você vai compreender. A gente precisa compreender porque nós vivemos no tempo. Então, nós podemos dizer assim, com cuidado, na eternidade passada. Então, eu coloco isso com muito cuidado. Você consegue olhar e ver aqui, nesse versículo 4 do capítulo 1, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí você vai ver esses movimentos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então ele começa assim esse capítulo. Não dá para falar muitas coisas aqui, irmãos, porque é como se você fosse tomado de assombro. Porque no capítulo 2, ele vai tratar de uma maneira prática. Se o capítulo 1, ele mostra o aspecto objetivo dessa exposição, no capítulo 2, ele mostra o aspecto subjetivo. Aí você fica mais assombrado ainda. Porque quando você lê os 3 primeiros versículos do capítulo 2, e nós já fizemos isso na primeira sessão, na primeira reunião, quando ele vai dizer, e vos vivificou estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Nós nascemos já espiritualmente mortos. Nós não nascemos pecadores eleitos, nós nascemos pecadores condenados. Quando ele fala em nós nascemos carnalmente. Quando nós saímos da barriga da nossa mãe, nós nascemos com o espírito mortificado. Isso está escrito na Bíblia. Né? Mas depois, com o evento da cruz, nós podemos estar morrendo para os afetos do mundo, espiritualmente falando, e ressuscitando espiritualmente com Cristo. É isso que está sendo desenhado para a gente através dessas palavras do Luiz Fontes. Nós nascemos filhos da ira. Nós éramos os filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso deste mundo. É isso, irmãos. É estes. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Como diz o irmão Martin Lloyd Jones naquele comentário do capítulo 1 de Efésios, o supremo propósito. Essa é uma doutrina que você não tem que fazer muita especulação. Você tem que parar assombrado e adorar. Mas quando você chega no capítulo 2, ele inicia do ponto mais baixo da nossa indignidade. Ele vai nos porões mais profundos da nossa pecaminosidade. Mortos em delitos e pecados. Filhos da ira. Andávamos segundo o curso deste mundo. Mas como ele termina esse capítulo 2? Você quer ler comigo? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Ele vai dizer assim no versículo 20.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular, o próprio Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário no Senhor, no qual também vós sois edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, por favor, não é nenhum exagero meu. Veja, é só você ler. É só você sair da esfera, da mente terrena. Observe isso. Veja os 3 primeiros versículos deste livro, desse capítulo 2. E eu não vou ficar aqui repetindo. Olha quem? Eu, você. Olha o que éramos. E olha o que seremos. O que seremos? Nós seremos um santuário, um templo santo no Senhor. Nós estamos sendo edificados para sermos uma habitação sagrada e eterna para o Espírito Santo. Isso não te assombra? Isso não te assombra? A religião tirou tudo isso de nós, irmãos. A religião destruiu essa maravilhosa doutrina. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado um céu aberto. Isso tem que arrebatar os nossos afetos. Porque lá na eternidade, você será para o Espírito Santo um grande santuário para a habitação dele. Você será uma noiva eterna para a satisfação de Cristo. E para Deus você será uma família constituída de muitos filhos que foram conformados à imagem do Filho de Deus. Amém. É pouco, irmãos. Não, não é. Isso assombra o nosso coração. Então, para essa grande obra, para que ela seja executada do começo ao fim, nós temos essa grandiosa, maravilhosa cruz, tendo esses 2 lados. No passado, ele nos perdoou. Perdoou. Essa palavra pé é muito importante. Quando você quer estudar essa palavra perdoou, ela tem uma conotação muito interessante na língua original. É só você pegar a palavra Pérgamo, lá de Apocalipse capítulo 2, Pérgamo. Então, o que é a palavra Pérgamo? Sentido, esse sufixo no grego. Significa muito. Gamo, casado, ou super casado. É quando a descrição é exagerada, é elevada. É quando você não tem mais o que dizer sobre algo, sobre alguém ou sobre um ato. Então, o que é Pérgamo? É super casada com o mundo. Então, o que significa esse perdoou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus nos deu seu Filho. Mas quando ele foi até a cruz, esse doar ultrapassou o limite. Ele nos perdoou em seu Filho. Ele nos salvou. Deixe-me colocar um texto que está lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, para a gente resumir esse ponto. Porque esse texto já diz tudo. Esse texto vai dizer para nós o que significa essa salvação pela morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, o nosso Senhor Jesus igualmente participou na encarnação, na transfiguração, no Getsêmani. Ele percorreu todos estes lugares, eventos, porque não são apenas lugares, acontecimentos, eventos. Constitui a sua senda. Ele se tornou aquele homem impecável, aquele que o pecado não tinha condições de vencê-lo, o mundo não tinha condições de vencê-lo. E digo mais, nem mesmo a morte tinha poder de matá-lo. Nem a morte.
Ele não entregou o seu espírito na morte. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que ele entregou o seu espírito nas